adolescentes! Começamos então mais um trimestre aqui na EBD da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Eita, a glória. melhor e maior escola do mundo! A gente está muito feliz que a gente começou o quê, Mari? Começamos mais um trimestre e quem tá preparado? Porque esse trimestre vai pegar fogo, hein? Vai pegar fogo. Vamos falar sobre o fogo do Espírito Santo! Terra! Eita glória! E eles já estão preparados. A gente viu aí no vídeo do início, né, Mário? Já apresentou Já a Mari armados. como nova professora aqui da classe dos pré-adolescentes. Vai bombar aqui essas aulas, né, Mari? Com certeza. Tainara e Mariana, é isso que vocês esperam, hein? Meu Deus! Segura! Segura! Vamos então agora, Mari, orar pra gente iniciar essa aula, né? Com certeza, vamos orar, gente. Pai, obrigada, meu Deus, que o Senhor nos deu mais um domingo para aprender sobre a Tua Palavra. Obrigada, e hoje Jesus. vamos começar a aprender sobre a Tua promessa, meu Deus, a promessa que o Senhor nos deixou, o Teu Espírito Santo. E que Ele, Pai, esteja aqui conosco hoje, meu Deus, para que possamos transmitir essas palavras para os Seus filhos. Em nome de Jesus, Em nome amém. de Jesus, amém. Espada afiada! Eita, Papai. Outubro. Peraí. Eu perdi. Novembro. Outubro. Ih, eu falei pra você. Daniel, quanto? É Daniel, confia. Não, pode continuar procurando Daniel. Eu esqueci. Eu conto. Acho que tem 16, não. Ai, 26, pulei. Achei! Que Peraí, não achei ainda não. Achei agora. 1230. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonho, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Acabamos então. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Vamos voltar para a aula. Então, pré-adolescentes, nesse trimestre a gente vai falar sobre o derramamento no Espírito Santo. E vocês vão aprender o derramamento do Espírito Santo de diversas formas, ao longo da história, nos evangelhos, na vida dos adolescentes, na vida dos adultos, como que o batismo com o Espírito Santo, o derramamento com o Espírito Santo, o avivamento influenciou não somente a igreja, mas também toda a sociedade. Vocês vão entender como isso funciona e qual é o poder que o Senhor tem derramado sobre os seus servos. Mas, especialmente na aula de hoje, a gente vai ver uma sequência de como aconteceu o derramamento do Espírito Santo na história da igreja. Mari, que assunto? Me diga, Mari, Bom demais, onde né? isso começou, Mari? Quando pensa em Espírito Santo, batismo com fogo, fala, é Atos 2. Todo mundo pensa Todo em mundo Atos pensa em 2, Atos né? 2. Inclusive, a gente tem umas amigas que pensam assim também, né? Né? É. Atos 2 lá. Umas velhinhas rabugentas. Vamos mostrar Umas pra velhas, eles? né? Olha só, Umas gente. manucoque. Tá gravando, Gisele? Paz, irmão Abraão. Tô aqui, ó, te mostrar minhas plantinhas. Tão bem bonita, varão. Varão, você viu os jovens falando ontem desse negócio de Espírito Santo? Irmão, avivamento. Isso não existe não, varão. Isso é coisa de jovem. Nunca vi isso na Bíblia não, varão. Né, varão? Né, Abraão? Tá gravando aí? Tá gravando? Isso é coisa de jovem. Misericórdia, Jesus.
toda hora repetindo a mesma coisa. Meia hora, mesma letra. Odeio isso. Quer dizer, isso não é de Deus. Olha aqui minhas plantinhas. Muito bom. Batismo com o Espírito Santo? Esse negócio é essas coisas de jovem, né? Que ficam lá, ó, só com a mãozinha pra cima e falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmão Brown, fica lá falando, yes! Coisa de jovem. Isso não existe não. Esse negócio não existe não. Bom, então você sabia que no Antigo Testamento já fizeram a promessa do Espírito Santo? Não é só Atos 2, não, Não né? é só Atos 2, não. Pois é, o que muita gente não sabe, Mari, é que o Espírito Santo, ele é Deus e ele existe desde a eternidade. Quando Deus estava formando o mundo, o que a palavra de Deus diz? Que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo já estava presente na criação. Tanto é que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos na criação. Então, o Espírito Santo não é coisa do Novo Testamento, não. O Espírito Santo, ele existe eternamente. Como a gente pode perceber também, muita gente fala, ah, mas esse negócio de batismo com o Espírito Santo, esse negócio aí, o Espírito Santo até existe, mas não existe, né? Não existe isso. Mari, Pobre, coitados. teve uma pessoa que era assim com Moisés, ó, e que tinha o Espírito Santo. Será que os pré-adolescentes sabem o nome dele? Será? Ele era um grande construtor. Ele construiu a arca e o tabernáculo. Será que eles já sabem com essas dicas? Já dá pra saber, né, galera? Tempo na tela! Bezaléu! Se você colocou isso aí nos comentários, parabéns, você acertou. Sobre ele já existia o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito estava sobre ele e lhe dava toda a sabedoria. E também, Mari, sobre os profetas do Antigo Testamento, sobre Samuel, o próprio Saul que profetizou, todos eles estavam tomados pelo Espírito Santo. Então, não é coisa só do Novo Testamento, não. Essa galera tá bem enganada, né? Tanto é que foi uma promessa feita lá em Joel. Diga pra gente, profeta Mari. Joel. Nosso versículo da lição, que ele vai derramar o meu espírito sobre toda a humanidade, e os filhos profetizarão e os velhos sonharão. Gente, que poderoso. Cara, Joel, ele foi um homem cheio do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento já tínhamos a promessa do Espírito Santo. Ele já prometeu lá atrás que ele viria. Então, o que você acha que está demorando, imagina esse pessoal aqui, quantos séculos e séculos eles estavam esperando essa promessa. Pois é. Joel fez a profecia de que os filhos receberiam, que os jovens, os velhos, profetizou sobre todo mundo. E tem gente que nem sabe aonde que fica o livro de Joel e ainda fala essas bobeiras, né? Que o Espírito Santo é coisa de jovem, que isso não existe. É, como o pastor Jairo disse, é um analfabeto de pai e mãe. Mas, Thay, será que tem gente que acha mesmo que é só coisa pra trás, que já passou? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Porque se tá lá em Joel, aconteceu no tempo de Joel, não aconteceu agora, né? Não acontece mais, né? Isso não Será, existe. Mari? Batismo no Espírito Santo, será que existe isso ainda? Vamos descobrir? Vamos descobrir? Vamos Bora. pesquisar? Bora. Vamos atrás, então, dessa... Vamos fazer essa pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa de campo. A paz do Senhor, pré-adolescentes. Como prometido para vocês, eu estou aqui à procura de pessoas certas para perguntar sobre o Espírito Santo. E olha aqui quem eu achei correndo de mim. Lucas, por favor, Lucas, venha ser o nosso ilustre comentarista. Estou aqui o Lucas Lima, novo jovem. Lucas, a gente está aqui procurando e a gente quer saber. Nossa aula é sobre o Espírito Santo. Eu queria te perguntar, o Espírito Santo, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo? É claro que sim.
É? Sim. Batiza ainda? E como é que é isso? Bom, a questão mesmo é a questão de entrega e a renúncia. Para você buscar o Espírito Santo, já diz, é um Espírito Santo, então você não pode estar em pecado. Porque se o coração está em pecado, o seu coração não está santificado. Então você tem que renunciar suas vontades e você tem que ter uma renúncia e uma busca muito grande. É isso que eu fiz para que um dia eu fosse batizado. Você foi batizado? Para a glória de Deus, sim. Meu Deus, tá aí a receita, hein? Tem que renunciar. Vamos procurar agora alguém que é profissional? Alguém que sabe bem do assunto? Agora a gente vai procurar alguém da nossa turma para ver se eles aprenderam sobre a lição mesmo, hein? Tá aqui, ó, Vitor. Esse aqui é grande, hein? Diz aí, Vitor, você ainda acredita no batismo do Espírito Santo? Com certeza. E como é que é isso? Você já foi batizado? Já fui batizado, sim. E como é que foi a experiência? Você conta um pouco pra gente? Foi muito bom. Foi ano passado. Foi uma jornada. Eu fui batizado com o Espírito Santo e foi muito bom. Jornada de oração, hein, galera? Ó, pode vir que o negócio é quente. Agora a gente vai pegar um profissional no assunto, hein? Falou de Espírito Santo, lembrou de Marcelo, né, galera? Então, Marcelo, diz aí pra gente. Você ainda acredita no batismo do Espírito Santo? Perfeitamente. Com certeza. E como é que é essa experiência de ser batizado? Você conta um pouco pra gente? Transformador. É se tornar de fato uma nova vida. A gente passa a viver um evangelho com poder, com intensidade. É viver o que Cristo viveu, é viver o que os discípulos viveram, é viver como os profetas foram usados. Meu Deus, então, ó, pesquisa de campo concluída. Se você quer fazer o que Jesus fez e ainda mais, então procura esse batismo do Espírito Santo, hein, galera? Ai, essa pesquisa me deu um cansaço, hein? Nossa. Tivemos até que mudar de roupa só pra descobrir isso. o que tá na cara. Que o isso é Espírito lógico. Santo, ele é prometido desde os tempos antigos, mas Até é ainda hoje. uma promessa atual. E, Mari, a gente pode ver também que no Novo Testamento, essa promessa, ela é reafirmada, não é verdade? Teve uma galerinha aí que também falou sobre Então isso, hein? me fala, Mari, quem foi? Então, teve um cara aí que ele foi criado para falar sobre aquele que batizaria no Espírito Santo. Quem será? Ele- Dá mais dica, dá mais dica. Ele batizava as pessoas que se arrependiam para dar vida nova a elas. Ele foi criado para isso. Ele batizava pessoas. Não, Mari, fala mais que eu acho que tá na ponta da língua. E o nome ele ainda dele. falou: eis que vem depois de mim aquele que trará fogo do céu. Ah, eu já sei! né? Eu já sei! É aquele. Foi João que falou, não foi? Não foi? João Batista. Será que os adolescentes conseguiram acertar lá no chat? Gente, essa tava fácil, né, gente? A gente tá vigiando o chat, né, Mari? Ó, João Batista, gente, ele disse: quem vem após mim não vai só batizar com água, mas batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. João Meu Batista Deus. sabia que ele não era o Cristo, mas que ele estava ali para anunciar o Cristo. E quando ele anuncia o Cristo, ele ainda anuncia o batismo, o derramamento do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Meu Deus. Ou seja, não estão desacompanhados, estão juntinhos. E É o isso próprio aí. Jesus, ele afirma isso, né, Mari? Então, vamos ler o que João disse em João 16, versículo 13 e o versículo 14. Vamos ver. Ah. Mas quando vier aquele, o Espírito Santo de verdade, eles vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou Meu seja, o Espírito Santo e Jesus, gente, não são coisas tipo assim,
ele é Deus, e Deus é 3 em 1. Eles isso aí. estão totalmente ligados, Grudadinhos. eles são um, eles estão conectados. Não tem como você querer só Jesus, não tem como você querer só Deus, não tem como você querer só o Espírito Santo. Era isso que João estava anunciando naquele momento. Isso aí é 3 em 1. E aí vem o Cristo, Jesus, glória a Deus, nosso Salvador. E aí, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, escrevem sobre Jesus. Mas um evangelho em especial, que é o evangelho de Lucas, ele escreve, e os historiadores, os estudiosos, dizem que é o evangelho do Espírito Santo. Porque em todo momento, Lucas ele faz menção ao Espírito Santo. Já percebeu que quando Jesus ele é concebido, e os evangelhos narram a história, né, Mari? Como que eles sempre fazem para falar a história do nascimento de Jesus? Sempre falam a história que todo mundo conhece, que eles foram para Belém, não acharam lugar para ficar, e foram lá na fazendinha lá. E aí Jesus nasceu no meio dos animais, mas tem mais coisa? Sim, o evangelho de Lucas é o único que relata que quando Maria estava gestante, quando ela estava grávida de Jesus, ela vai ao encontro de sua prima Isabela, a mãe de João Batista, e ela diz que a criancinha saltou de alegria. E alegria, a palavra do grego usado ali, é um gozo do Espírito. Então, Lucas é o único que mostra o Espírito Santo desde a concepção de Jesus e de João Batista. E aí, Lucas também é um dos únicos que encerra o seu evangelho dizendo que nós receberíamos o poder de Deus. Então, Mari, vamos ler Lucas 24, versículo 49. Meu Deus. Vocês vão ver que Lucas ele é um dos únicos que vai dizer aí o que Jesus disse que os discípulos deveriam fazer a respeito do poder do Espírito Santo. Mateus 28, 19 diz que Jesus, em suas últimas palavras, disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Lucas vem e complementa isso, falando o que Jesus disse para eles também, além dessas palavras. Olha só. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Exatamente. E esse poder que Jesus ele deu aos seus discípulos foi um poder, Mari, extraordinário. Jesus disse, em meu nome vocês pegarão em serpentes e vocês não sofrerão dano algum. Serão envenenados e não morrerão. Não terá efeito sobre vós. E aí Lucas, ele é o mesmo escritor de Atos. E aí quando ele escreve em Atos, ele faz questão de narrar todas essas histórias, né? Paulo sendo picado por uma víbora, passando por tempestade e muitas outras coisas. E lá em João ainda fala que nós não ficaremos sozinhos nessa terra. Que quando Jesus sobe, ele envia o Espírito Santo. O mesmo Espírito que atuou nas obras de Jesus está aqui conosco hoje. E as mesmas obras que Jesus fez, nós podemos fazer também. Exatamente. E ele disse, vocês farão coisas ainda muito maiores do que eu fiz, porque o Espírito que estava comigo também está sobre vocês. Meu Deus! João Batista anuncia que o Cristo viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Lucas narra como que foi esses acontecimentos. E João traz a promessa de que nós receberíamos esse mesmo poder e faríamos coisas muito maiores. Nossa, extraordinário, não é mesmo? Assim. Pensa você convidar milhares de pessoas para o seu casamento, só aparecer 120 pessoas. Né? Seria horrível, né? Mas olha só como que Deus ele é fiel, né? Ele prometeu que viria. E sobre aqueles que permaneceram, o que aconteceu em Atos 2? Veio o Espírito Santo. Veio a promessa. Aqueles que permaneceram firmes receberam o poder que veio do alto, né, Mari? Lá em Atos 2 diz que eles estavam juntos, reunidos orando. Eles estavam orando. Exatamente. E de repente, como um vento veemente, impetuoso, invadiu a casa e foram vistas línguas repartidas como de fogo. E eles falavam em outras línguas.
Isso foi Meu extraordinário. Deus, que Então, coisa assim, linda. a Mari deu um exemplo do casamento, né? Que é uma festa. Pensa, eles estariam recebendo o power, o dunamis de Deus. Eram os convidados e eles que foram presenteados. Pois Meu é, Deus. exatamente. E aí, Mari, isso traz uma reflexão muito importante para os tempos de hoje, né? Muitos pré-adolescentes ainda não são batizados com o Espírito Santo, ainda não receberam essa segunda bênção, essa bênção subsequente à salvação, né, que vem depois da salvação. Muitos ainda não receberam esse poder, mas alguns dizem assim, mas eu já pedi tanto. Nunca não veio acontece ainda, comigo. nunca acontece. E desiste no caminho, né? Pois é. Mas existe uma promessa reservada para aqueles que esperam, para aqueles que estão firmes. Quer ver? Mari, quando você foi batizada com o Espírito Santo, foi tipo imediatamente? Você pediu e recebeu? Não, quem dera, quem dera. Porque no dia que eu estava esperando, não recebi. E eu confesso que eu fiquei meio chateada. Falei, poxa, Espírito Santo, estou pedindo há tanto tempo, vou desistir. Mas não desistiu. Mas eu não desisti, porque Deus é maravilhoso. E a gente tem que insistir, tem que ser obedientes. Se Deus falou que nós podemos ser batizados com o Espírito Santo, então nós vamos ser. Exatamente. Temos que crer na promessa. E eu também, Mari, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, quando eu recebi o poder do Espírito Santo, gente, eu acho que já tinha quase, assim, 1 ano que eu estava orando por isso, eu queria muito. Eu orava todo dia. E aí, às vezes, eu orava e, tipo, não acontecia. Aí vinham os irmãozinhos da igreja e falavam assim, você quase foi. Nossa, faltou só um pouquinho. Eu ficava tipo, Mas eu não desisti, continuei orando. Verdade. E outra, sabe o que é mais interessante, Mari? É que esses discípulos, eles estavam no lugar de obediência, onde Jesus havia ordenado. E eu, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu estava no lugar de obediência. Apesar de não ter sido batizada ainda, eu estava fazendo aquilo que Deus mandou na palavra dele. Eu não estava esperando de braços cruzados, jogando videogame, fazendo qualquer outra coisa. Eu estava obedecendo, eu estava trabalhando no reino, já tinha me batizado, eu fazia o meu devocional, eu pregava na escola. Sabe, eu precisava de um poder a mais para enfrentar muitas coisas da minha vida, mas mesmo assim, eu perseverava, eu continuava. Entendeu? E aí, num dia, num retiro, eu fui batizada com o Espírito Santo. Aí. A promessa está aí, mas temos que fazer a nossa parte de obedecer, de buscar. Isso aí. Porque a gente tem que querer. O Espírito Santo ele não vai invadir. Porque assim como seus amigos perguntam se eles podem falar certas coisas com você, o Espírito Santo também falou, eu posso falar com você hoje? A gente pode conversar? Ele nunca vai invadir. Isso aí. Então, vocês têm que estar preparados, buscando o batismo com o Espírito Santo no lugar de obediência. O que é o lugar de obediência? É aqui, obedecendo as Escrituras. Isso aí, vindo nos cultos, obedecendo o pastor. Isso aí. Porque tem que vir na oração de terça, tem que vir na quarta expositiva. Não adianta querer o batismo com o Espírito Santo e ficar esperando em casa. É isso aí, né? Vai ficar lá em casa, né? Não sou batizada mesmo. Não, para com isso. Essa promessa que desde o Antigo Testamento foi feita, né? Tem sido revelada durante os anos na história. Quantos santos de Deus na história da igreja, né? Nós vimos sermos cheios do Espírito Santo. Toda a jornada a gente estuda alguém que é cheio do Espírito Santo. E isso é pra gente também, é pra mim e pra você. Se a Bíblia fosse escrita no nosso tempo, Mário, o que Deus poderia escrever sobre a gente? O que Deus poderia dizer sobre você, pré-adolescente? Qual era a história que Deus escreveria nesse livro? Uma história de fé, uma história de perseverança, uma história de obediência, como desses discípulos que foram batizados com o Espírito Santo? Ou uma história de alguém que não prevaleceu, não esperou, se desviou? Desobediência, incredulidade. Misericórdia. Meu Deus. Que essa não seja a nossa história, né? Que Deus nos encontre assim, lutando, perseverando, e que a nossa história que está sendo escrita no céu seja uma linda história para a glória de Deus. Eita glória! Mari, para finalizar a aula, a gente precisa falar de uma coisa muito importante. Vocês sabem o que é, né? Quem é cheio do Espírito Santo tem o poder de Deus, quer fazer o quê? Ofertar na casa do Senhor. Temos aí o projeto dos 1000 valentes, que a gente está tentando comprar esse terreno, que eu sei que vocês amam. O campo de futebol, então, vocês adoram, né? Nossa, nem falha. Todo dia. Então, galera, se esforça aí, pede lá, fala, pai, me dá dinheiro para eu mandar na igreja. Que eu preciso desse espaço.
Que é um espaço, olha, não acha em qualquer lugar não, tá? Não, em Campo Grande Em Campo não Grande existe ainda, lugar nossa. como esse. A gente quer muito comprar este espaço para continuar anunciando o reino e abençoando muitas vidas. É claro que a gente vai fazer isso em qualquer lugar, mas esse lugar aqui atende muito bem as nossas necessidades para que a gente consiga desenvolver os nossos projetos, para que mais e mais pessoas venham a conhecer o nosso Deus. Com certeza. Então, enquanto vocês ofertam, enquanto vocês se inscrevem nos 1000 Valentes, os dados estão aparecendo aqui embaixo, nós vamos ouvir um louvor. Uma música. Vamos adorar a Deus? Então passa aí, Amanda. Enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito, que caia o teu espírito. Caia o teu espírito. Que caia o teu a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Amém! Tá acabando a nossa aula, nossa primeira aula. Meu Deus, já tá desse acabando. trimestre, já tá chegando ao fim. Mas é bom que temos uma próxima aula muito legal, muito especial, que vai ser dado por um professor bem legal também. Gente, se preparem. Podem ficar ansiosos. Esse trimestre, a EBD tá sensacional. É forte. É forte. É Vocês forte. gostaram dessa aula? Então se prepara que a próxima aula vai ser melhor do que essa. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero assistir também. Eu também. Vamos orar então para finalizar a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido com essa aula. Eu espero que vocês estejam com tudo aí na ponta da língua e que vocês sejam abençoados. Amém? Amém. Para. Calma aí, não acabou ainda Mari, agora tá na hora do quê? Das perguntinhas. Já prepara Quem o gosta, dedo né? pra colocar no chat. Não vai ser o primeiro que vai ganhar, não, tá, gente? Todo mundo tem que colocar. Vamos ver quem vai acertar, quem vai errar. Bota aí. Primeira pergunta, Mari. Ó, vamos lá. Qual profeta do Antigo Testamento detalhou a promessa do derramamento do Espírito Santo? Tempo na tela, 10 segundos. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito tempo para responder. E a resposta é... Profeta Joel. Profeta Joel. Gente. Quem colocou o Profeta Joel? Parabéns.
E a segunda vai ser verdadeiro ou falso. Então, eu vou fazer a pergunta e você vai colocar só V ou F, ok? Então, você coloca 1, V ou F, 2, V ou F, tá bom? 1. O batismo de João era com água e com fogo? Verdadeiro ou falso? Vixe, essa tá fácil, hein, gente? V ou F? 5, 4, 3, 2, 1. Errado! Erradíssimo. João batizava com água, né? Quem viria batizar com o Espírito Santo e com fogo era Jesus. Segunda pergunta. Faz aí, Mari, a segunda pergunta. João Batista ouviu uma voz do céu confirmar quem seria aquele que batizaria no Espírito Santo? Tá fácil. Essa também tá fácil. 5, 4, 3, 2, 1. Verdadeiro! É claro, tá né, certo. Terceira pergunta. A promessa do derramamento do Espírito Santo é para todos os salvos. Verdadeiro ou falso? A promessa do derramamento do Espírito Santo é para todos os salvos. Verdadeiro ou falso? Começou a ficar difícil? É certo. Verdadeiro, tá certo. Todos os salvos, não é 1 nem 2, todos os salvos podem receber o batismo com o Espírito Santo. E, por fim, a última para quem não acertou nada até agora. Ainda tem chance, ó. Deus prometeu o derramamento do Espírito Santo só para os discípulos? Essa aqui tá fácil demais. Gente. Se alguém errar essa aí... Não, vou até olhar no chat. Se alguém errar Pode essa... anotar o nome que tem que vir na quarta-feira. Nossa, tem que vir... Não sei nem mais aonde. Resposta... Errada! É falso! Gente, essa é super falsa. Tá na cara, claro que não. É pra todos. Acho que agora a gente pode orar, né, Mário? Acho que agora pode, né? Pode orar? Senhor Jesus, obrigada por esta aula, abençoa as nossas vidas, que essa palavra entre no nosso coração, transforme a nossa mente e que nós sejamos, Senhor Deus, usados para transformar pessoas aonde nós estamos. No nome de Jesus, amém! Tchau! Deixa o feedback se vocês gostaram da aula. Dá o like, compartilha, se inscreve, com seus amigos, envia para traz visitante, ó, relatório, hein? Comentário, hein? Beijo!